Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. 5 Semanas e um Balão, de Júlio Verne. Era 14 de janeiro de 1862 e a Seção Real da Sociedade Geográfica de Londres teve uma grande concorrência. O presidente Sir Francis M. fez um importante discurso, no qual ressaltava o destemor de viajantes ingleses em descobertas geográficas. Aproveitou também para revelar a proposta de uma expedição a ser realizada pelo Dr. Samuel Fergusson. As pessoas ali presentes faziam questão da presença do Sr. Fergusson, que, desprovido de vaidade e de orgulho, entrava na sala de sessões indiferente aos aplausos que havia provocado. Aparentando bem uns 40 anos, ele nada tinha de extraordinário, um nariz proeminente e um olhar extremamente suave, indicando uma notável inteligência. Seu pai havia sido capitão da marinha inglesa e sempre ensinara ao filho os segredos e perigos da profissão. O menino mostrava-se interessado pelos trabalhos científicos e seu pai, percebendo suas inclinações, tratou de encaminhá-lo para estudos de hidrografia, física e mecânica. Após a morte do pai, Samuel Fergusson, que na ocasião estava com 22 anos, ingressou no corpo de engenheiros bengaleses, mas a vida de soldado não o atraía. Partiu então para diversas expedições e trouxe delas importantes observações etnográficas. Durante as viagens que realizou, foi correspondente do jornal diário Daily Telegraph, cuja tiragem é superior a 110 mil exemplares, o que lhe proporciona, assim, grande popularidade. Com um gesto delicado, pediu a todos que fizessem silêncio e apenas com 2 palavras superou todos os discursos feitos até aquele momento. Ergueu o dedo indicador da mão direita e exclamou: mais alto. No dia seguinte, o Daily Telegraph publicava a seguinte notícia: no passado, tentar descobrir as nascentes do Nilo era considerado uma insensatez. O Dr. Barth, o Dr. Livingstone e os tenentes Burton e Speke abriram 3 importantes caminhos à civilização. No ponto de inserção dessas 3 vias, local jamais alcançado por viajante algum, fica o coração da África. O trabalho desses audaciosos pioneiros será completado pela ousadia tentativa do Dr. Samuel Fergusson, que se dispõe a atravessar a África num balão, de leste a oeste. Seu ponto de partida será a ilha de Zanzibar, mas o ponto de chegada só apenas a providência o sabe. Os jornais do mundo inteiro comentaram a notícia, que provocou também ondas de incredulidade. O Dr. Fergusson tinha um grande amigo, Ricardo Kennedy. Era escocês e morava em Leith, perto de Edimburgo. Uma pessoa franca e decidida que tinha como paixão a caça. A amizade nascera na Índia, quando ambos pertenciam ao mesmo regimento. Devido às expedições do doutor, longas separações sofreram, mas após ler a notícia publicada no jornal, Kennedy não pôde deixar de ir ao encontro do companheiro. Queria, de qualquer jeito, impedir essa loucura. Mais irritado ficou quando, ao se encontrar com Fergusson, este o convidou para a expedição. Meu caro Samuel, sua ideia é absurda e impraticável. Os obstáculos foram inventados para serem vencidos.
Kennedy não sabia o que responder e percebeu que seus argumentos jamais convenceriam o amigo. Samuel pôs-se então a falar de seus planos. Pensei no balão por motivos muito óbvios. Todas as tentativas até agora fracassaram, vítimas da fome, sede ou de tribos selvagens. Com o balão não terei medo disso. Se sentir calor, subo. Se fizer frio, desço. Aos poucos, Kennedy foi se entusiasmando com as palavras do amigo. Então você inventou uma maneira de dirigir o balão? Que ilusão! Isso é impossível. Apenas partirei com o vento favorável, que sopra regularmente, numa só direção. Dick, como era chamado por Samuel, ainda tinha algumas objeções, e uma delas era quanto ao gás. Como arranjaria mais se perdesse o gás? No entanto, este era um segredo que Samuel preferia guardar. O Dr. Ferguson não escolhera a sua rota ao acaso. De Zanzibar ao seu ponto de partida, saíra a última expedição com a finalidade de descobrir as nascentes do Nilo. Ferguson pretendia estabelecer a ligação entre as expedições do Dr. Barth e as dos tenentes Burton e Speke. O Dr. Barth era natural de Hamburg. Obteve a autorização para integrar a expedição chefiada pelo inglês Richardson, com destino ao Sudão. Quando chegaram ao vasto oásis de Esben, o Dr. Barth separou-se dos amigos e foi até a cidade de Agadez e reuniu-se depois a expedição, que retomou a sua marcha, atingindo a província de Damanhur, onde se separaram novamente. Nessa ocasião, Barth dirigiu-se ao Cano. O principal objetivo de sua viagem era reconhecer o Lago Tchad. Percorreu algumas cidades e numa delas ficou sabendo da morte de seus companheiros. Sozinho continuou a expedição e durante 8 meses sofreu nas mãos de um chefe árabe. Nos últimos dias de agosto de 1854, reviu Trípoli e em 6 de setembro regressou a Londres, interrompendo sua caminhada a 4 graus de latitude norte a 17 de longitude oeste. Os tenentes Burton e Speke fizeram uma expedição à África Oriental em 1857. Incumbidos pela Sociedade de Geografia de Londres, os tenentes partiram de Zanzibar a 17 de junho com a missão de explorar os grandes lagos africanos. Após 4 meses de terríveis padecimentos, chegaram a Case e, sem demora, dirigiram ao primeiro dos grandes lagos, o Tanganyika, situado entre os graus 3 e 8 de latitude austral. Ficaram nesse lago aproximadamente 3 meses e depois retornaram a Case. Burton estava extremamente adoecido e ficou retido vários meses. Speke, por sua vez, empreendeu uma excursão de mais de 500 quilômetros até o lago Uquereué. Me ajudem, gente. Uquereué, cuja abertura só conseguiu dividir a 3 de agosto. Cuidadosamente, o Dr. Ferguson observou que os 2 valentes exploradores não haviam ultrapassado o grau 2 de latitude austral, nem o de 29 de longitude leste. Portanto, se reunisse ambas as expedições, teria que vencer uma extensão de mais de 12 graus. Em todas as viagens que Samuel Ferguson fizesse, sempre tinha um acompanhante. Era seu criado Joe, que possuía modestos conhecimentos científicos à sua moda. Um bom rapaz que confiava cegamente no patrão. Assim, quando o doutor percebeu o plano de atravessar a África pelos ares, Joe aceitou a ideia como fato consumado, sabendo que tomaria parte na expedição. Além de ser muito ágil, Joe tinha várias qualidades, e uma delas era seu otimismo encantador, pois jamais se lamentava de alguma coisa. Incansavelmente, Samuel trabalhava nos preparativos da viagem. Com muito custo, convenceu Dick a se pesar.
pois somando o peso dele mais o de Joe e o seu, faria cálculos de equilíbrio no balão, e registrou um peso inferior a 190 quilos. Feito todos os cálculos, o doutor concluiu que teria de carregar 1.814 quilos. Após diversos estudos, resolveu encher o balão apenas até a metade, proporcionando-lhe quase o dobro da capacidade. Depois de muito refletir, achou conveniente construir 2 balões de tamanhos diferentes e colocou um dentro do outro. O maior, de forma alongada e com 16,5 metros de diâmetro horizontal e 24,75 de vertical e 22 de vertical, e uma válvula que permitia comunicação entre os balões. Assim, o doutor contava com mais êxito em sua viagem, pois se ocorresse um acidente, como um rombo no balão externo, o outro estaria em condições de substituí-lo. Os aerostatos foram confeccionados com um tafetá especial e pesava os dois 526 quilos. De forma circular, a barquinha de Vimy pesava 127 quilos e media 5 metros de diâmetro. Havia quatro caixas de chapa de ferro, uma serpentina, assim como uma possante pilha elétrica de Bunsen, provida de 25 galões de águas contido numa caixa especial. Esse importante aparelho não pesava mais de 317 quilos. Os instrumentos destinados à viagem eram 2 barômetros, 2 termômetros, 2 bússolas, um sextante e 2 cronômetros. Quantas provisões eram constituídas de café, chá, biscoitos, carne em conserva, aguardente e 2 caixas contendo 100 litros de água. O doutor não se esquecera do toldo para cobrir a barquinha, nem da roupa de cama, nem das espingardas de caçador, tampouco do sortimento de pólvora e de balas. Então, amigos, eu vou parar por aqui, porque é longa essa história, hein? Mas eu gostei demais de conhecer a imaginação de Júlio Verne falando a respeito de algo que era muito futurista. Eu gosto muito das ideias dele, para a época eram extremamente futuristas. E eu acredito que as pessoas deveriam ler e conhecer um pouco mais para saberem como construir novidades, coisas interessantes para a humanidade. Eu agradeço por você acompanhar esse canal. Nós teremos uma continuidade, fique atento que você vai poder acompanhar também aqui. Até mais, tchau, tchau!